Caixa Natural World Aromaterapia. Bem, hoje eu venho informar algumas mães, né, e algumas pessoas que também cuidam de crianças sobre o que é o botulismo. Tem muitas mães me perguntando que ela não pode dar mel pro bebê por causa do botulismo. Gente, calma. Primeira coisa, eu tenho que entender o que causa o botulismo para entender o porquê que eu não poderia dar um mel pro meu filho ou não, tá? Então eu vou ter que ler aqui porque o nome científico não é fácil não, tá? Então, a primeira coisa é que o botulismo é causado por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, tá? Onde que ela é encontrada? Ela é encontrada no solo e em água não tratada, tá? E essa bactéria que ela faz? Ela produz esporos que ela sobrevive em ambientes com pouco oxigênio. O que seria isso, tá? Enlatados, conservas, tá? Então, o que acontece? Essa toxina que acaba se tornando uma toxina acaba envenenando, tá? Através do consumo a criança. Só que dá 3 tipos de botulismo. Então, o botulismo ele pode ser infantil, quando tá mais conhecido, o botulismo lactante, né? Que o que acontece acomete crianças de 2 a 6 meses. Então tem que estar tomando cuidado em relação a isso. Porque você imagina que o bebê, ele tem uma baixa imunidade, ele não tem os órgãos totalmente formados, perfeitos, como um adulto. Então sempre fica mais fácil e muito mais fetal acontecer isso no bebê. Por quê? Porque pode acometer o bebê e isso ser fatal, o botulismo, tá? Aí tem outra coisa que é assim, tá? O botulismo alimentar, que é para pessoas maiores, que é que sim, ela pode ser pega por ingestão de alimentos contaminados com a bactéria. Então, geralmente, também enlatados e também contaminados bactérias ou vegetais em conservas caseiras, carne de porco, presunto, peixe defumado cru, mel e outros. Por quê? É devido à conservação daquele alimento. Tá? Então isso que a gente tem que entender, não é só no mel, tem vários outros lugares. Só que, exemplo, se o mel é puríssimo, não tem um problema de eu estar trabalhando com o meu bebê. Só que eu tenho que lembrar como que ele está sendo conservado e também como ele é manuseado. Exemplo, sem querer você vai lá, pega no mel com a colher e põe na boca. E aí você pega a mesma colher que você colocou na boca e põe de novo no mel. Então eu tenho que estar tomando cuidado porque são hábitos básicos que a gente tem que aprender que não podem ser feitos. Então, além de você também ter que corrigir às vezes um mau hábito que as pessoas têm, que acham que não vai dar em nada, não vai contaminar, não vai fazer nada, mas pode contaminar, ainda mais para quem tem bebê, eu tenho que tomar cuidado com esses detalhes, tá? E tem também o botulismo da ferida, que seria isso, tá? É quando você tem um machucado, outra ferida, que pode estar liberando essas toxinas, mas quando tem contato também com essa bactéria. Ou seja, de repente eu tô com um instrumento, imagina que eu tô numa sala cirúrgica, eu derrubei um instrumento no chão e depois não desinfetei esse instrumento e fui lá e mexi na ferida da pessoa, ainda tá aberta, eu mexi com o mesmo instrumento. Eu posso causar um tipo de botulismo também, tá? Naquela região. E se não for atendido também rapidamente, ainda mais dependendo do quadro do paciente, ele pode ser fatal. Então tem que lembrar o que é o botulismo e como que ele entra em relação na vida das pessoas. Outra coisa que a gente tem que lembrar, o que é? A gente tem que manter condições básicas de higiene diária, gente, tá? Então, seja para conservar o alimento, seja para você sempre estar fazendo o alimento, tá? Então, lavar bem as mãos, ao sair do banheiro também lavar as mãos, educar sempre o seu filho, ainda mais aqui a gente tem a escola japonesa, que a criança ela vai sozinha já no banheiro, desde pequena, né? Só que se eu não tiver o hábito de falar, olha, lavou a mãozinha quando você saiu do banheiro, a criança, às vezes, ela não vai ter esse costume, ela vai ter o costume do quê? De sair do banheiro, ela foi sozinha e volta sozinha. Então, são coisas que, às vezes, o professor ele não tá ali para ficar checando. Então, lembra de você, pai, você, mãe, tem que fazer. Saiu do banheiro, lava a mão. E também tem que ter esse hábito em casa. Vocês, pais, têm que ter esse hábito do filho tá vendo que vocês estão lavando a mão quando saiu do banheiro. Por quê? Porque a gente é espelho, tá? A gente sempre vai mostrar para os nossos filhos o que devemos e não devemos fazer. Eles copiam, tá? Então, tem coisas que a gente tem que prestar atenção um pouquinho nesses detalhes, tá? Então, na verdade, o botulismo não quer dizer que você não pode consumir o mel, tá? Mas eu tenho que lembrar se o mel está em boas condições, tá? Se está em boa conservação, se está na validade, tudo direitinho.
E se quem está ali em casa consumindo aquele mel, de repente não contaminou o mel usando uma colher e depois voltando para o mel e etc e tal. Por quê? Porque aí eu posso prejudicar o meu bebê, tá bom? Bem, espero que as informações aqui tenham sido válidas para vocês, mamães. E sempre que alguém tiver dúvidas, escrevam pra gente, porque a gente sempre quer informar de uma forma que seja clara, que vocês entendam, tá? Porque nunca é simplesmente você aceitar, não pode, simplesmente acabou. Entenda o porquê, porque quando a gente entende, realmente a gente não vai fazer. Agora, quando a gente não entende, só recebe uma ordem e não entende o porquê que não pode ser feita, às vezes a gente acaba fazendo e pode ser fatal. Tá bom? Então, entenda o porquê, né? Não quer dizer que você não pode dar o mel para o seu filho, mas tem que saber a conservação desse produto e o manuseio desse produto em relação para o seu filho. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe as informações para mais mamães e pessoas que cuidam de crianças pequenas para estar